O escritor romano Petrônio, que viveu entre os anos de 27 e 66 depois de Cristo, dizia que era mais fácil encontrar um Deus do que um homem. Isto porque o Império Romano, assim como todo mundo antigo, adorava vários deuses. Quando o apóstolo Paulo estava na cidade de Atena, ele viu uma cidade tão entregue à idolatria. Atos 17, versículo 16. Uma vez na capital intelectual do mundo, Paulo percebe que tanta sabedoria não leva o grego ao verdadeiro conhecimento. A cidade de Atena foi a responsável pela civilização helênica, cultura que durou séculos e atravessou continentes. E na grande terra do saber, que era Atenas, Paulo encontra-se com os epicureus e com os estoicos. Está escrito: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Atos 17, versículo 18. O que vem a ser essas duas escolas, a escola dos epicureus e a escola dos estoicos? A escola dos epicureus foi fundada por Epicuro. Epicuro foi um filósofo que viveu entre os anos de 341 a 270 a.C. Epicuro dizia que os prazeres, ou seja, o hedonismo, não são prazeres materiais. Epicuro pregava contra a satisfação dos prazeres carnais, ou seja, contra o hedonismo. Segundo ele, estes prazeres hedonistas não são prazeres que levam o homem à real felicidade. Porque o ser humano normal se preocupa com fama, riqueza, glória, status social, prosperidade e etc. Para Epicuro e depois para os epicureus, o verdadeiro prazer estava na busca da ataraxia. A ataraxia, segundo eles, era um modo de o ser humano ter uma vida simples e moderada. Segundo a ótica dos epicureus, uma vida feliz é uma vida que envolve as coisas simples e singelas. A verdadeira felicidade está em levar a vida com moderação. Ter uma vida completa e com ausência de inquietações da mente e da alma são os verdadeiros prazeres da vida. Já os estoicos é uma escola filosófica que foi fundada por Zenão. Zenão foi um filósofo que nasceu na cidade de Sítio, no início do século III a.C. O ensinamento dos estoicos se constitui progressivamente pelas contribuições sucessivas dos três primeiros chefes desta escola, que são Zenão de Cício, que depois de ter sido discípulo do filósofo Crates, fundou esta escola cerca do ano 300 a.C. Outro doutrinador desta escola foi Cleanto de Assos e depois Crísipo. O estoicismo tira seu nome do pórtico de Atenas, em que se reuniam seus adeptos. Os estoicos pregavam o desprezo total pelos prazeres mundanos. Eles eram indiferentes aos problemas da vida e eles diziam que nós tínhamos uma total atenção para obter a sabedoria. E a sabedoria, claro, seria necessária para entender a ordem dos cosmos. Para os estoicos, virtude é o único bem e o caminho para a felicidade. Eles também pregavam que o indivíduo deve negar os sentimentos externos. O prazer é o inimigo do homem sábio. O universo governado por uma razão universal natural era a verdadeira valorização do que eles chamavam de apatheia. A apatheia, segundo eles, era a equanimidade, ou seja, a ética é o norte da vida humana e a apatheia era a indiferença. E essas duas correntes filosóficas debatiam com o apóstolo Paulo.
E vendo que Paulo também era um homem sábio, tanto os estoicos quanto os epicureus, convidou o apóstolo Paulo para que ele mostrasse este conhecimento no Areópago. E no Areópago, Paulo faz por fim seu discurso. E entre esses discursos, Paulo fala sobre o Deus desconhecido. Assim está escrito: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Atos 17, versículo 23. E o discurso de Paulo vai se basear basicamente sobre este altar, onde se podia ler ao Deus desconhecido, porque, claro, este altar não tinha nada, só tinha este epígrafe, que em grego se diz agnosto dei, que quer dizer Deus desconhecido. Paulo conhecia a história por trás deste altar, e sábio como era, ele faz a sua prédica. Mas você sabe a história sobre este Deus desconhecido? Tudo começa no ano 600 a.C., quando uma grande seca acometeu a região de Atenas e uma grande praga letal caiu sobre a cidade. Os principais sábios atenienses que buscavam explicações para esta realidade estavam confusos. Apenas diziam que algum deus ficou enfurecido com o crime praticado pelo rei Megacles e decidiu puni-lo com a praga. O rei Megacles obtivera a rendição dos seguidores de Cílon. Cílon era um ambicioso nobre ateniense que era genro de Teágenes. Teágenes, por sua vez, era um tirano da cidade de Megara. Cílon foi nomeado Magistrado Supremo. O Magistrado Supremo, no grego, era conhecido como Arconte. Então, no ano 632 a.C., ele tenta dar um golpe. E este golpe que ele tenta é tomar a Acrópole, com a ajuda dos soldados da cidade de Megara e também com outros aristocratas atenienses. O arconte Megacles chamou às armas o povo ateniense, que opôs resistência maciça aos invasores. Cílon e seus companheiros tiveram que se render e foram totalmente massacrados no templo de Atenas, isto por ordem de Megacles, chefe da família dos Alquimêonidas, o qual desprezou o caráter sagrado da Acrópole. O sacrilégio de derramar sangue dentro do templo de Atenas lançou uma maldição sobre ele e sua família, e eles foram banidos de Atenas. Muitos sacrifícios foram realizados para os mais de 30.000 deuses atenienses, e até alguns sacerdotes egípcios e babilônicos tentaram resolver este problema, mas não obtiveram sucesso. Dentre os habitantes de Atenas, havia um sujeito que era tido como esquisito, e este sujeito esquisito se chamava Epimênides. Epimênides era natural de Cnossos. Epimênides acreditava em um único Deus, e ele era totalmente contra o politeísmo difundido em Atenas. Os habitantes então recorreram a Epimênides e a seu único Deus. Epimênides então pede que enviassem ovelhas para o Areópago e as deixassem livres, pois elas mostrariam o local onde se deveria criar um altar para este único Deus. As ovelhas então se instalaram em um local onde não havia nenhum outro altar, e ali, a pedido de Epimênides, foi construído um altar ao Deus desconhecido, mas é claro, sem sua figura. E depois de feito este altar vazio, voltou a chover novamente em Atenas, e a colheita naquele ano foi muito abundante. O apóstolo Paulo, portanto, fala acerca deste altar construído a mando de Epimênides. E este altar vazio, erguido ao Deus desconhecido, que na realidade ele aponta como sendo o único e verdadeiro Deus, vira o chamariz para que Paulo pregasse o Evangelho de Cristo.
Não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal, dê o seu like. Deixe também seu comentário.